Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni. E eu sou a Tayana Conrad. Mais um dia por aqui, né, Tayana, com muita informação, principalmente sobre como estão nesse momento toda essa questão de vacinação aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, se teremos imunização para todo mundo, muita coisa importante que a gente vai ouvir por aqui hoje. Exatamente, Júlia, vamos falar um pouquinho também dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. É isso aí, que hoje o dia é intenso aqui também na Assembleia Legislativa de São Paulo, então fica com a gente. Jornal da Rede Alesp. Como a gente estava dizendo, né, Tayana, o Jornal da Rede Alesp traz muita informação para você. Hoje nós vamos falar sobre uma feira de artes e artesanato que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A gente vai falar também de uma pesquisa do Ibope que tratou sobre a percepção dos brasileiros sobre o meio ambiente, as queimadas e as várias formas de agressão ao próprio meio ambiente. Nós vamos falar também sobre inclusão digital para pessoas com deficiência. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Já agitado esse início de terça-feira aqui na nossa redação e a gente fala, já a gente vai conversar com a nossa repórter, a Priscila Silvério. Você falava, né, das questões aqui do dia a dia do Parlamento Paulista, lembrando, né, voltamos aos trabalhos presenciais na semana passada, muita coisa já acontecendo aqui no Palácio 9 de Julho, comissões também iniciando os seus trabalhos nessa semana. Ontem nós tivemos um ato solene também da deputada Janaína Pascoal, que ao longo do jornal nós também vamos repercutir por aqui. A casa está voltando na sua efervescência, né, Tayana? Exatamente. Como você falou, ontem a gente teve o ato solene, né, a audiência Você que pública. acompanhou, né? Eu acompanhei, exatamente. Foi até uma audiência pública bem extensa, muita coisa foi discutida, tinha várias pessoas interessantes da gente ouvir, né? Você falou muito sobre a lei... A lei da esterilização, né? Exatamente. Então, teve muita coisa interessante que a gente vai repercutir hoje. E como a gente falou, daqui a pouco a gente vai conversar com a nossa repórter sobre tudo que está acontecendo na casa, né? Ela vai trazer aí pra gente os destaques. E daqui a pouco também a gente já tem uma reunião, né, da Comissão de Educação e Cultura, daqui a pouquinho. Pois é, né? A gente falava há pouco, as comissões estão voltando também ao dia a dia da casa. Semana passada, a Melissa trazia também para a gente as comissões parlamentares de inquérito que serão instituídas neste ano de 2021 aqui na casa. E tudo, né, Tayana? Tudo com transmissão aqui da nossa Rede Alesp. Exatamente. Pois é, e a gente, antes da gente falar com a Priscila, a gente pode falar do carnaval. O que você acha? Vamos falar do carnaval. A gente começa com essa informação por aqui. Um carnaval normal, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Cerveja, foliões de todo o país consumiram 100 milhões de litros de cerveja entre a semana que antecede a festa e a quarta-feira de cinzas. Com cancelamento, então, das celebrações em 2021, as cervejarias viram a torneira do setor fechar e não tinha como ser diferente, né? Exatamente. A Ambev anunciou que vai dar um auxílio de até R$ 255 para 20 mil ambulantes que foram oficialmente cadastrados em carnavais anteriores, em parceria com o aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery. E sem os ambulantes nas ruas, né, no carnaval desse ano, a empresa vai doar 5 mil caixas térmicas que seriam usadas para as vendas para os postos de saúde transportarem até 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Então, um bom uso, então, né, dessas caixas térmicas que seriam usadas nesse momento de carnaval, vai ajudar no estoque da vacina, ajudando, então, toda a nossa população aqui do estado de São Paulo e também brasileira a se imunizar, porque a gente
Você lembra, Tayana, de uma entrevista que nós tivemos nas últimas semanas aqui no Jornal da Rede Alesp, falando justamente sobre essa estocagem da vacina, né? O quanto é importante ter super freezers para que não ocorra nenhum problema com a vacina, porque, enfim, ela tem que ter um grau ali para ser armazenada, para que ela não perca as suas propriedades, e a gente não pode perder nesse momento isso, não é? Exatamente. Então, acho que tá todo mundo se preparando aí, né, para estoque dessas vacinas. É isso mesmo. Seguindo aqui, então, informação reduzida por conta dos protocolos preventivos na pandemia da Covid-19. O Coral Paulistano se apresenta amanhã, dia 10, às 6 da tarde, em um concerto aberto ao público na capital paulista e com transmissão simultânea pelo YouTube do Teatro Municipal de São Paulo. A gente está começando aqui o Jornal da Rede Alesp com algumas dicas culturais, né? Exatamente. E sob a regência de Maíra Ferreira e participação de solistas e do ator Adriano Tunes, o repertório vai de Vila Lobos e Camargo Guarnieri a Gilberto Mendes, Oswaldo Lacerda, Nelson Aires, entre outros artistas. É isso mesmo. E como aqui também no Jornal da Rede Alesp a gente fala do que acontece no mundo e que também pode impactar a nossa vida aqui no Brasil, uma nota internacional, né? O Senado dos Estados Unidos começa a julgar nesta terça-feira o impeachment contra o ex-presidente americano Donald Trump. O impeachment já foi aceito pela Câmara Federal em 13 de janeiro, com o ex-presidente se tornando o primeiro na história americana a ter 2 impedimentos aceitos. Donald Trump é acusado de incitação à ressurreição por ter, segundo os defensores do próprio impeachment, incentivado a invasão do Capitólio e as cenas de guerra lá na capital, Washington, no último dia 6 de janeiro. O Senado, na nova composição, tem 50 cadeiras para os republicanos e 50 para os democratas, com o voto de desempate da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Como o impeachment exige a aprovação de 2/3 no Senado, será necessário que 17 dos 50 senadores republicanos votem contra Trump, o que parece difícil até agora. E agora sim, a nossa reconexão com a repórter Priscila Silvério. Bom dia, Priscila. Você acompanha aqui também as nossas atividades parlamentares no Palácio 9 de Julho. Fala pra gente, então, quais os assuntos de destaque por aqui. Bom dia, Julie. Bom dia, Tayana. Bom dia a todos que acompanham aí o Jornal da Rede Alesp e estão sempre bem informados, né? Tanto pelo que acontece no Parlamento Paulista, quanto no Brasil, no mundo, no estado de São Paulo. Olha, a gente vai falar um pouquinho, então, do que acontece aí no Palácio 9 de Julho, as atividades que nós temos, né? Esse primeiro momento eu vou falar de uma atividade virtual, que acontece em ambiente virtual. Começa daqui a pouquinho, né? Está marcada para as 9h30, mas sempre atrasa um pouquinho por conta da conexão e colocar os deputados ali no ambiente virtual. Começa, então, a reunião da Comissão de Educação e Cultura, com uma pauta com 19 itens para a votação, então, dos deputados. Eu vou falar alguns projetos de lei que estão, então, para essa votação hoje, para essa reunião. 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que determina que uma das aulas semanais de educação física seja destinada ao ensino de alguma modalidade de luta corporal às alunas, né, as meninas, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Tem um outro projeto de lei, o 851 de 2019, da deputada Letícia Guiar, do PSL, que institui a política pública Escola Cidadã, de responsabilidade social e voluntariado. Então, aulas ali com essa temática também. O 871 de 2019, autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que proíbe a entrada e circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias sem o acompanhamento de funcionários, né? Isso é muito importante. E também o projeto de lei 1173 de 2019, de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, que torna obrigatório o afastamento dos alunos com doenças contagiosas das respectivas escolas, né? Então, temos aí nesses itens, né, os projetos de lei, e também tem alguns requerimentos, entre eles
pede audiência pública para discutir a situação da Cinemateca Brasileira, que teve parte do acervo perdido durante o incêndio e também registra ali atrasos de pagamentos de funcionários. E vai falar também sobre a situação dos profissionais eventuais e da volta às aulas em algumas escolas, né, que pedem, então, que as aulas não comecem agora, inicialmente, mas esperem um pouco mais por conta da vacinação. Lembrando, então, que de forma presencial, a partir das 2h30 da tarde, tem o pequeno expediente, os deputados têm 5 minutos para falar sobre temas diversos. Às 3h30 da tarde, grande expediente, eles têm, então, 10 minutos para falar. E às 4h30 da tarde, tem a 6ª sessão ordinária com a ordem do dia. Olha, a ordem do dia recheada, 404 itens para discussão e votação dos deputados. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, porque amanhã, quarta-feira, olha, agitado aí na LESP, viu? Muito bom, Priscila Silvério. Então, daqui a pouquinho aqui no Jornal você volta para contar, então, a sequência da semana aqui no Palácio 9 de Julho. E agora a gente vai com a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado Maurici Dupté. Bem-vindo, deputado. O senhor já esteve aqui nos nossos estúdios gravando programas, mas bem-vindo aqui novamente. Bom dia, Julie. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. É uma satisfação estar aqui novamente com você. E quero cumprimentar você e todas as trabalhadoras e trabalhadores desse aparelho de informação, porque é muito importante não só divulgar o nosso trabalho, mas nos ajudar a prestar contas do que nós estamos fazendo à população que nos elegeu. Justamente é um espaço aqui da Rede Alesp para os senhores, né, conversarem com quem está em casa, com seus eleitores. E hoje a gente vai falar aqui no Jornal da Rede Alesp com o deputado Maurici sobre o projeto de lei 918 de 2016, que declara como patrimônio cultural e material do Estado a Feira de Artes e Artesanato do município de Embu das Artes. Deputado, foi aprovado, então, recentemente esse PL. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa feira que já é tão conhecida e que movimenta, né, não só a economia da cidade, mas da região, né? Pois é, Julie. A Feira de Arte e Artesanato do Embu das Artes existe há mais de 50 anos. São mais de 700 expositores que lá trabalham. Isso significa envolver a visita de milhares de pessoas aos finais de semana, o que significa um movimento muito grande nas diversas cadeias econômicas na cidade a partir da feira. Estamos falando dos expositores e artesãos, mas estamos falando também da economia que gira no entorno da feira para atender os visitantes. Então, não é só uma questão de uma homenagem ao trabalho desses artesãos e artistas, uma valorização desse trabalho, um estímulo a que novos artistas e artesãos tomem iniciativas como essa, a que prefeituras e outras instâncias do Estado criem eventos como esse, mas é também um estímulo à economia, não é? Porque a economia no mundo e no Brasil vem mudando muito. Cada vez mais o setor de serviços tem mais peso, cada vez mais a arte vira também uma mercadoria, não é? Cada vez mais pessoas vivem desse comércio, dessa produção artística. Então, na verdade, o projeto visa valorizar isso. É bom frisar, Julie, que o projeto é de minha autoria, mas eu sou coautor dele. A autora inicial do projeto é a deputada Alessi Brandão, uma figura não só ligada à representação do público, mas às artes há muito tempo, um ícone da cultura brasileira, não é verdade? É isso mesmo, né? A deputada Alessi Brandão também que nos atende sempre tão gentilmente, né? E quando se fala e se torna, então, a Feira de Artes ali um patrimônio cultural e material, significa não só preservar nesse momento, a produção artística, cultural e econômica, né? Mas que ela, ao longo dos anos, possa crescer e que se possa olhar para ela também com outro olhar, né?
Exatamente, é isso, a perspectiva é valorizar isso. Você sabe que há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, eu estive em Havana com o então presidente Fidel Castro. E ele me dizia isso, ele me dizia por que não podemos colocar artistas em todas as esquinas, embelezando a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é ou não um investimento que vale a pena? Um investimento que o Estado, que a sociedade faça, que vale a pena para a qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando isso para traçar um paralelo em relação à necessidade de valorizar iniciativas, eventos que já têm uma história, que já têm uma tradição, como é o caso da Feira de Artesanato e Artes do Embu das Artes, mas também outras iniciativas que estão aí a todo dia sendo criadas e que merecem um incentivo maior. Porque quando a gente tem, deputado, a gente tem uma feira como, né, a de Embu, com vários produtores culturais locais, principalmente, a gente também está contando a história daquela gente, a história daquele lugar. Não é só a arte de um desenho, não é a arte só de uma tapeçaria, é a história da população ali do entorno, né? Exato, porque essa peça de arte ou de artesanato produzida, ela reflete toda uma história, toda uma conjuntura, toda uma produção cultural e civilizatória anterior, que está na cabeça das pessoas e que passa de pai para filho, né? E aí a gente vê o quanto é importante se resgatar de onde se veio, para onde se vai, né? Entender através das artes um pouco da história. E a gente não pode deixar de lembrar que nessa pandemia a feira, lá por conta de todo o distanciamento social, todas as questões, não funcionou, né? Como é que hoje o pessoal lá em Embu está trabalhando? O senhor tem contato com eles? Qual hoje é o cenário, então, dessa população que é o meio de sobrevivência deles ali também? Então, eu estive conversando com a Rosângela Santos, que era vereadora até 31 de dezembro lá no Embu, e ela estava me dizendo que a feira tem obedecido o calendário da Covid, não é verdade? Então, sim, nesse momento que a vermelha está suspensa, voltou a funcionar agora no final de semana passado, com todos os protocolos necessários. Agora, o problema é que em 2020, a prefeitura isentou os artesãos do pagamento de uma taxa de ocupação. Tá. O prefeito Ney Santos mostrou uma sensibilidade no sentido de estimular e diminuir as dificuldades, minimizar as dificuldades pelas quais os artesãos estão passando. Só que esse ano a prefeitura voltou a cobrar a taxa. Então estamos apelando para que a sensibilidade demonstrada pela prefeitura no ano passado, pelo prefeito Ney Santos, seja renovada esse ano, porque isso diminui as dificuldades que os artesãos estão passando para manter a sua produção cultural, a sua produção artística e manter o evento em pé, funcionando, para atender as pessoas que acorrem ali todos os dias e dinamizar a economia local. Você imagina cafés, restaurantes, quantos empreendimentos, quantos trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidos nessa atividade. E nós ouvimos em algum momento aqui no Jornal da Rede Alesp que o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumetz, falava do quanto nessa retomada da pandemia, da economia, as pessoas iriam justamente conhecer mais o Estado, né? Não sairiam tanto para outros estados ou para outros países, justamente por conta da pandemia. Então é importante quando o senhor fala, né, dessa isenção, de se olhar também, né, para o artesão, porque a economia, a priori, vai girar nas cidades, né? As pessoas vão se deslocar em menor escala, né? É isso, Julie. E você mencionou uma questão bastante oportuna, que foi essa fala do secretário de Turismo, porque nós precisamos ter a sensibilidade de rever o que disciplina o Fundo de Turismo no Estado de São Paulo. Se eu não me engano, são 11% da arrecadação de ICMS, que são divididos 50% entre 140 municípios e o restante entre 20 outros, que são instâncias, se eu não me engano. É muito pouco. Nós precisamos aumentar essa fatia. Eu vou te dar um exemplo. Mariporã é um município aqui próximo à Grande São Paulo, como é o Embu. O Embu está a 30 quilômetros, Mariporã está aqui perto. Praticamente toda a área do município de Mariporã, e é um município grande, é uma área de proteção ambiental. A tendência é a população ver o fato de haver essa legislação de proteção ambiental como um entrave ao desenvolvimento do município. Por quê? Porque não permite a implantação de indústrias,
não permite, tem restrições para a atividade econômica, o que significa menos empregos. Então, na cabeça da população forma-se, e das autoridades, forma-se uma cultura de que preservar é ruim, é inútil, é nocivo à vida das pessoas. Então, o Estado tem que criar mais mecanismos para incentivar a utilização dos ativos ambientais que cada município possui a favor do seu desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso, num país que vive um sistema capitalista como o nosso, significa dinheiro. Sim. E o Estado, então, tem que ter essa sensibilidade de mostrar para a população, no caso de Mariporã, mas estou falando de todas Sim. as cidades, que preservar os seus ativos não é só importante para gerações futuras, mas pode ser um meio importante de vida para gerações do presente também. Olhar, né, talvez a pandemia, né, deputado, tenha deixado mais claro o quanto é importante também a gente olhar para dentro, vamos dizer assim. Porque muita gente, lógico, cada um tem o direito de conhecer o país que quiser, o lugar que quiser, mas às vezes não se deu tanta importância para a própria cultura local, para o entorno, de se conhecer uma comunidade aqui, uma comunidade ali. Não, e outra coisa, todo mundo tem o direito, mas nem todo mundo tem o dinheiro para ir, não é? Quantas das mais de 20 milhões de pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo têm recursos para ir ou ao exterior, ou ao Nordeste, ou ao sul do país, ou à Amazônia para conhecer o Brasil? Agora, o turismo de tiro curto, digamos, de poucos quilômetros, que você pode fazer no fim de semana, o que é pegar um trem aqui na Estação da Luz e ir até Paranapiacaba, em Santo André, certo? Ou até Franco da Rocha, conhecer o patrimônio arquitetônico do Hospital do Juqueri, ou o Museu Osório César, ou até o Embu, ou a qualquer uma dessas cidades, você pode passar um fim de semana muito agradável, conhecer, viver novas experiências, conhecer um pouco mais da cultura brasileira, sem gastar quase nada. Isso sim atende a milhões de pessoas. E mais uma vez a gente diz, faz a economia, né, girar justamente pelo que o senhor falou. Ali no entorno vão ter restaurantes, vão ter cafés, vão ter serviços, né? Locais, quem for de carro para guardar o carro, né? Então, enfim, é aquele momento que a economia gira. Falando sobre um outro projeto de lei do senhor, o 688 de 2022, que nós até conversamos recentemente sobre ele, que instituiu a campanha Dezembro Verde, que é o não abandono de animais aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, para quem está em casa, conhecesse sobre esse PL. Então, Júlio, o Dezembro Verde, na verdade, é criar um mês de conscientização contra o abandono e os maus tratos aos animais. Abandonar animal, maltratar animal é crime e a população precisa estar consciente disso. Essa situação se agravou muito em decorrência da pandemia. Não só em relação à má informação das pessoas, hoje menos, mas no início todo mundo tinha dúvida, será que um animal pode transmitir o Covid? Correto? Então tinha essa questão, mas também tinha a questão econômica, a atividade econômica reduz, as pessoas têm menos dinheiro no bolso, e preferem abandonar o animal do que cuidar dele. Então isso aumentou, há cálculos de que isso tem aumentado 6 vezes em decorrência da pandemia. Segundo a OMS, há 30 mil animais abandonados no Brasil. Então o mês de dezembro é para que a população se conscientize da importância. Quer adotar um animal? Quer ter um animal? Adota um animal que está aí, que está abandonado. O bichinho vai ter um lar. A criança vai ter o seu bichinho, correto? E a sociedade vai ter que lidar menos com o abandono de animais nas ruas, que além de causar um grande sofrimento ao animal, estar abandonado, o risco de ser atropelado, o risco de ser envenenado, porque Sim. tem gente de todas as índoles por aí, não é verdade? Para além disso, ainda pode criar uma situação de proliferação de algumas outras pragas, que são nocivas aos animais e às pessoas. Então, a ideia do Dezembro Verde é isso. Já existe um número importante de ONGs que cuidam dessa questão. E o Estado, infelizmente, ainda não tem um conjunto de políticas públicas capazes de enfrentar essa situação. Perfeito. Então nós temos que nos valer muito das ONGs e da conscientização das pessoas. E eu imagino, então, deputado, que esse projeto de lei também partiu de muita conversa, né, do senhor com essas
ONGs, porque fazem um trabalho também essencial, principalmente nessa questão de adoção e de descobrir alguns locais que não cuidam tão bem desses animais. O quanto também esse projeto de lei, essa conscientização do Dezembro Verde, pode auxiliar também o trabalho dessas ONGs? Sim, você me deu uma deixa importante agora, que é mencionar que também esse projeto é coautoria minha com o deputado Alex da Madureira. Não posso deixar de dar visibilidade ao mérito do deputado que tomou essa iniciativa. E ele, na verdade, amarra uma série de esforços que todas as entidades têm feito e que nós precisamos aproximar o diálogo, melhorar o diálogo, para que a gente possa avançar. E estamos todos, Júlia, na expectativa do veto ou sanção do governador João Dória ao projeto, né? Isso deve acontecer nos próximos dias. Estamos torcendo para que ele contribua com essa conscientização, para que ele sancione o projeto. E esse mês em especial, fevereiro, assim como janeiro e dezembro, que é um mês tradicionalmente de férias escolares, né? Sim. Ou de muitos feriados, é um mês onde essa questão particularmente se potencializa. Há muito mais animais abandonados nesse período do ano do que no restante. Então, o momento da gente estar falando, o momento do governador estar avaliando a sanção desse projeto é um momento muito, mas muito oportuno. Perfeito. Então, nas próximas semanas a gente repercute aqui, então, essa sanção ou veto do governador João Dória a esse projeto de lei. Seguindo aqui, deputado, falando sobre a área de saúde, um outro PL do senhor, o 690 de 2020, institui ali o censo hospitalar, preenchimento ali de um diário, né, obrigatório, para que se saiba efetivamente o que acontece também nessa questão de saúde nos municípios, nas unidades municipais e também estaduais. Nesse momento, para quem também não conhece e está conhecendo agora os seus projetos de lei, você pode contar um pouquinho sobre ele e em que momento ele está? Então, esse projeto, Julie, nada mais é do que você criar um campo a mais na ficha de entrada do paciente, na porta de entrada do sistema de saúde. Todos nós conhecemos o Sistema Único de Saúde, sabemos que ele funciona em função de referências e contra-referências, então, em geral, a porta de entrada é no município, na UBS. Dependendo do caso, ele pode ir para um segundo nível, que é o do Estado. O que nós pretendíamos era criar um campo na primeira ficha a ser preenchido para que o município pudesse acompanhar o percurso desse paciente ao longo do Sistema Único de Saúde. Para quê? Para alimentar estatísticas, para que o poder público municipal possa conhecer melhor a população e o seu estado de saúde. Lamentavelmente, a informação que a Secretaria de Estado da Saúde nos deu é de que para fazer essa implantação, não é só criar um campozinho na ficha. Precisaria haver toda uma renovação de sistemas de tecnologia da informação na Secretaria de Saúde, que o Estado não teria condições nesse momento de fazer. Então, esse projeto é um projeto que vai ficar engavetado. E eu lamento muito, não a posição da Secretaria de Saúde, porque eu tenho um grande respeito pelos secretários, por todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria de Saúde do Estado, assim como com todos os outros trabalhadores, mas nesse momento em particular estou falando desses profissionais, até pelo risco e pelos belos serviços que têm prestado durante a pandemia. Mas é lamentável que o governo do Estado, que o governador João Dória, que tem demonstrado tanta sensibilidade em relação à questão da vacinação, por exemplo, a questão de preservar o isolamento social nessa pandemia, não tenha mostrado a mesma sensibilidade em investir em saúde. A questão da renovação do parque tecnológico da Secretaria é só uma. Há outras situações, como por exemplo, agora 10 hospitais estaduais tiveram seu pronto-socorro fechado. Estão trabalhando de portas fechadas. Isso num momento muito difícil. Difícil porque a população pode precisar, certamente vai precisar mais dos hospitais. Difícil porque isso sobrecarrega as estruturas das UBSs municipais, que não sei se estão preparadas para isso, acredito que não. E difícil porque não é o momento. Eu até acredito que, de novo, no SUS, sistema de referência, seja razoável que os PS trabalhem só com os casos mais graves e que os outros sejam atendidos nas unidades básicas. Mas esse não é o momento de fazer essa transformação. Em alguns casos, como na Zona Leste, por exemplo, onde não tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA próxima ao PS, isso fica mais grave ainda. Então, de novo,
O governador precisa ter essa sensibilidade, ele já manifestou que tem em outros momentos, precisa ter nesse momento também para preservar os recursos, os investimentos em saúde, cortar gasto, eu sempre digo isso e repito, cortar gasto é cortar serviço para a população e para a população mais pobre. Então vamos discutir essa situação, governador, num outro momento, mais adiante, quando toda a população já esteja vacinada, quando a gente esteja livre dessa pandemia e a vida volte ao normal. Perfeito, eu agradeço, deputado Maurici, do PT, com essa conversa aqui com a gente hoje, aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse espaço é de vocês, volte sempre, deputado. Muito obrigado, Julie, agradeço a você e agradeço a todos e todas que nos acompanharam mais uma vez. Um grande abraço e um bom dia. Bom dia. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp dizendo, depois de várias denúncias pelo país de pessoas fora dos grupos prioritários, furando a fila, de vacina para receber a imunização contra a Covid-19, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, determinou que o governo defina uma ordem de preferência. Segundo o ministro, a ordem de preferência entre esses grupos não está clara no Plano Nacional de Imunização. Ele pede ainda que o grau de risco seja usado como critério. Para o ministro Ricardo Lewandowski, essa ordem deve seguir critérios científicos e a divulgação tem de ser feita em até 5 dias depois do governo ser, então, notificado. O Plano Nacional de Vacinação, atualizado e que começou no final de janeiro, afirma que 77 milhões de brasileiros pertencem ao grupo prioritário, incluindo idosos e médicos que atuam na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Então é importante essa determinação do Supremo Tribunal Federal, do Ricardo Lewandowski, para se entender como vai funcionar daqui para frente essa questão de grupos prioritários. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, dizendo que aluno com deficiência terá prioridade na matrícula em escola pública estadual. Os parlamentares, Tayana, acataram a medida de autoria do deputado Dirceu Dalben, do PL, em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto prevê, então, que o estudante deficiente deve ter vaga reservada nas instituições mais próximas da casa, então, do qual reside. Portadores de disfunções físicas, auditivas, visuais e intelectuais ou múltiplas, com dificuldades de locomoção, têm a permanência garantida, então, nas escolas. Isso assegurado por meio de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e humana com profissionais qualificados. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, concordou com a iniciativa do deputado Dirceu Dalben e destacou, então, a relevância da questão. Eu não sou defensora de prioridades por prioridades. Porque grupo vulnerável tem prioridade sempre. Não, mas existem prioridades que têm lógica. Esse é um dos casos, porque se a criança tem deficiência, ela tem ainda mais dificuldade relativamente às outras crianças de deslocamento, de transporte, Precisa ter toda uma estratégia, muitas vezes do transporte também fornecido pelo poder público. Então, assim, é um projeto humanitário, importante e que tem lógica. A deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, reforçou a necessidade do esforço voltado aos indivíduos mais vulneráveis. Muito adequado para essa nova tendência que cada vez mais se fortalece de criar instrumentos e ferramentas que promovam ainda mais a dignidade humana, especialmente dos indivíduos mais vulnerabilizados. E como nós estamos falando de pessoa com deficiência, esta ferramenta certamente é parte deste esforço. Ela ainda ressaltou que a medida, junto com outras ferramentas, busca promover a dignidade da pessoa com deficiência. E agora, então, a proposta segue para sanção ou veto do governador João Dória. Jornal da Rede Alesp. Seguindo com mais informações por aqui, desde que as máscaras faciais se tornaram item obrigatório para prevenir a contaminação do novo coronavírus, em 1º de julho do ano passado, nenhuma multa por falta de uso da proteção foi aplicada aqui na cidade de São Paulo.
A informação foi levantada pela Fiquem Sabendo, uma agência de dados independente e especializada na Lei de Acesso à Informação. A lei estadual determina que é obrigatório o uso de máscaras cobrindo nariz e boca nas ruas, espaços de lazer ao ar livre, mercados, lojas, bares e farmácias, shopping centers, no local de trabalho, no transporte público ou compartilhado, ônibus, metrô, trem, táxi e carros de aplicativo e áreas comuns de prédios e condomínios em todo o estado de São Paulo. A multa para quem circula sem máscara em espaços públicos e particulares de uso comum é de R$ 524 para os estabelecimentos comerciais. A multa é de R$ 5.025 para cada pessoa que estiver no local sem a proteção. Há ainda a previsão de que uma multa de R$ 1.380,50 se o estabelecimento não colocar placas que informam sobre a obrigatoriedade da máscara de proteção. Jornal da Rede Alesp. Essa questão da máscara, né, a gente até repercutiu aqui com especialistas, né, dizendo como até alguns comerciantes poderiam intervir nessa questão. Então, sempre lembre-se, use máscara. E agora a gente vamos falar sobre uma pesquisa do IBOP que tratou sobre a percepção do brasileiro sobre meio ambiente e sobre as queimadas. A grande maioria dos brasileiros sabe que o aquecimento global já está acontecendo e que é causado principalmente pela ação humana, que de certa forma agride de várias maneiras o meio ambiente. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Sueli Araújo. Ela é advogada e urbanista. Bom dia, Sueli, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, é uma honra participar do programa. Sueli, então, qual a percepção da população brasileira, né, com as mudanças climáticas? O que, então, diz essa pesquisa nesse momento? Olha, os resultados foram surpreendentes. A população brasileira está bastante preocupada com a questão ambiental e também com a questão climática. Por exemplo, 77% dos brasileiros, segundo a pesquisa, acham importante proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. 92% estão preocupados com o aquecimento global. São números assim bastante impressionantes. 90% concordam que as queimadas na Amazônia são uma ameaça para o clima e para o meio ambiente. Sempre números muito altos e maiores do que se esperava como resultado dessa pesquisa. Agora, Sueli, quais os principais motivos, então, que leva a parte dos brasileiros a serem negacionistas também nesse caso? Principalmente com relação ao aquecimento global, né? Na verdade, a pesquisa não mostrou esse negacionismo em relação ao aquecimento global. Pelo contrário, a população reconhece a importância da ação humana para esse aquecimento global, que também há uma parte dos críticos que aceitam o aquecimento, mas não a origem humana do que está acontecendo. E os números não estão confirmando isso, mostram realmente uma preocupação efetiva. A questão é que a pesquisa também mostra uma preocupação passiva, né? Então, as pessoas, elas têm consciência do problema, não têm muito conhecimento técnico, elas reconhecem que falta informação e também os números sobre participação ativa em manifestações, em petições, eles são baixos, né? Então, o resultado ele é positivo, porque confirma a preocupação e confirma que a população tem consciência da gravidade dos problemas climáticos e ambientais, mas também evidenciam essa passividade. Nós temos que enfrentar agora exatamente isso, né? Eu acho que a movimentação da sociedade civil, dos acadêmicos nesse sentido, tem que ser no sentido, na direção de romper essa passividade. Outra questão também que apresentou essa pesquisa do IBOP, a senhora, por favor, diga sobre essa questão.
aqui para mim tá 74% dos participantes indicaram que costumam separar o lixo para fazer a reciclagem. Essa medida só é eficaz no combate ao aquecimento global? É isso mesmo? As pessoas têm essa consciência de separar o lixo para reciclagem? Em alguns condomínios já existe até essa modalidade, existe um local específico para descarte de lixo orgânico e lixo reciclado. Ajuda? Como é que funciona isso? Olha, isso tem que ocorrer, na verdade, em conjunto com as prefeituras, na verdade, todos os níveis de governo, mas principalmente as prefeituras, por meio dos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, há diversos casos em que a população chega a separar, separa por conta própria, principalmente latinhas de alumínio, alguns itens em que a devolução é mais simples e você reúne um volume e você mesmo devolve, mas há muitos casos em que a prefeitura, na coleta, ela acaba reunindo tudo. Então, isso bota por baixo o esforço das famílias que separam, né? Então, tem que ser uma atuação conjugada entre os cidadãos e as prefeituras. O Brasil tem problemas gravíssimos de destinação dos resíduos sólidos, então nós temos ainda muitos municípios com lixões, né? Então, o olhar tem que ser integrado, né? De todo o gerenciamento, não basta a questão da separação nas residências, apesar elas já são muita coisa, né? E já são reflexo, no meu entendimento, dessa maior consciência ambiental que a população está adquirindo, principalmente os jovens. É interessante falar. Os números dos jovens até 24 anos são bem mais altos do que o restante da população. Isso é bom, isso significa que a população que tá aí entrando nas atividades produtivas, está começando a vida de trabalho, as suas famílias, eles estão com outra cabeça, né? Então, isso é indicação de um futuro melhor, mas as municipalidades têm que ajudar, têm que estar junto. Agora, Sueli, de acordo com a pesquisa do IBOP, realizada com base na percepção dos brasileiros, quais os principais fatores estão associados ao aquecimento do planeta? Na verdade, desmatamento, poluição, uma série de problemas ambientais que... as queimadas, tem um conjunto de problemas ambientais que afetam. É importante chamar a atenção que no Brasil nós temos um quadro que ele é diferenciado em relação à maioria dos países. A maior parte das nossas emissões estão ligadas ao desmatamento e à mudança do uso da terra. Então, a área rural, no caso brasileiro, tem uma participação grande nas nossas emissões. É importante entender isso, né? Os processos industriais importam, mas eles entram com um percentual menor. Então, é fundamental olhar para a questão do desmatamento, a questão das queimadas, para controlar a emissão de gases de efeito estufa, no caso brasileiro. É muito importante entender isso. Quando você vê os resultados da pesquisa e vê a alta preocupação com queimadas e desmatamento, isso é um bom sinal nesse sentido. E é importante que os governos nas diferentes esferas entendam que a população está vendo, está com essa preocupação, porque há governos, no governo federal e em alguns governos estaduais, quem está no comando, né, quem está na gestão, não está com os mesmos números da pesquisa da cabeça dos cidadãos. Os cidadãos aqui estão ensinando, na verdade, os governantes do que é relevante. É bastante interessante essa pesquisa por causa disso. A população está dando uma aula para alguns governantes. E quando a senhora fala, justamente dessa aula da população para alguns governantes, nos últimos anos, em especial, o Brasil tem sido muito questionado com relação às questões de meio ambiente. Hoje, qual a leitura que, então, fora do Brasil, o mundo faz do Brasil nesse momento? Me parece que o Brasil deu um passo atrás nessa questão. Com certeza, o governo Bolsonaro assumiu uma postura de questionamento da própria
política ambiental, então não é só negacionismo das mudanças climáticas, é negacionismo da própria relevância da política ambiental. Estão sendo desconstruídas bases importantes da política nacional do meio ambiente e o Brasil está se tornando uma espécie de pária ambiental, né? E o Brasil sempre foi reconhecido como um país que, com todos os problemas de meio ambiente que enfrenta, um país que sempre esteve lutando e tentando implantar uma legislação que é rigorosa. Eu de vida toda, eu me aposentei há pouco tempo da Câmara dos Deputados, trabalhei sempre no Legislativo, produzindo leis, né, nessa área. E a nossa legislação ela é muito reconhecida lá fora. Quando você vai em encontros internacionais, em conferências, sempre muito reconhecida. E o governo Bolsonaro está rompendo com tudo isso e desconstruindo. Os efeitos para o país são bastante negativos e já estão aí, estão na nossa porta. Há compradores de nossas commodities que já estão se recusando, ou pelo menos procurando outros fornecedores, questionando a rastreabilidade da origem dos nossos produtos agrícolas. Tudo isso já está aí na nossa porta. Nossa economia vai ser prejudicada com isso, na verdade já está sendo, e também os próprios brasileiros vão ser prejudicados, e os agricultores, o agronegócio, porque a degradação ambiental, as mudanças climáticas, elas afetam em primeiro lugar o próprio território onde elas estão acontecendo. Então, vamos sofrer com problemas de desertificação, de desequilíbrio ambiental, se não tomarmos medidas urgentes para reverter a política ambiental do governo Bolsonaro. Isso é bem evidente, isso está claro para todos os técnicos da área, independentemente da questão ideológica, não é isso que está em pauta. Está claro para quem está lá fora vendo a situação brasileira. O governo realmente ele tem que mudar a antipolítica ambiental, acho que eu posso usar esse termo, que ele está implementando desde janeiro de 2019. Não, é inconcebível, é inaceitável continuar dessa forma. Agora, Sueli, a gente percebe, se fala muito agora, né, em conscientização com o meio ambiente, com o planeta. Na sua concepção, os jovens daqui para frente, você acha que eles vão cuidar mais dessas questões climáticas? Eu acho que sim, eu acho que os mais jovens eles já foram formados com muito mais conhecimento sobre isso. Então, acredito muito nas crianças, nos jovens, em quem está vindo reverter essa situação. Eu acho que a gente tem que acreditar, é onde tem esperança. E é onde eu acho que nós temos que fazer o maior investimento em termos de educação, né, e continuar a consolidar nos mais jovens essa consciência ambiental. Eu acho que é o principal caminho. Tem um monte de coisa para fazer em política ambiental, mas se eu fosse escolher uma ferramenta, seria a educação ambiental dos jovens, para a gente tentar construir um mundo mais consciente e uma realidade aí pós-pandemia. Nós estamos num momento tão duro e eu acho que esse momento tão duro nos ensina também a repensar o mundo, né? E o pós-pandemia ele tem que ser melhor do que era o que estava antes. Não basta voltar ao que a gente estava, a gente tem que se esforçar para construir um mundo mais consciente com as questões ambientais, questões climáticas e direitos humanos. Tem vários outros temas associados e os jovens têm um papel fundamental nisso tudo. E aproveitando esse gancho, Sueli, que você fala para a gente agora, antes até de se pensar em políticas públicas para o setor, nessa política ambiental, claro que é importante, mas se a gente não tem lá do início, né, essa consciência do meio ambiente, essa educação, como você disse, né, desde pequeno, com projetos nas escolas, por que não, né, unir todas as disciplinas para se falar de meio ambiente, para se falar de emissão de gases, enfim, se tornar parte do dia a dia dessas crianças, desses adolescentes que daqui algumas décadas vão cuidar daqui desse nosso mundo, né? Inclusive, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental é uma lei já antiga, acho que de 99,
ela chama a atenção que a questão ambiental não deve ser inserida nas escolas como uma disciplina específica, mas ela tem que estar em todos os componentes das disciplinas, como você mencionou. Então, você está dando aula de matemática, de geografia, de história, qualquer que seja a química, física, qualquer que seja a disciplina que esteja sendo ministrada, a questão ambiental ela tem que entrar de forma transdisciplinar. Isso é muito importante. Tem uma tendência dos colégios a quererem criar disciplinas específicas, não é o caminho é os alunos ficarem o tempo todo recebendo esse tipo de informação. E também é importante falar que a educação ela também deve estar planejada pelos governos na educação assim, fora do ambiente escolar. Né? Então, é importantíssimo o pessoal ligado a essa área que está na gestão pública implementar campanhas para a comunidade e para conscientizar da importância. O Brasil, eu acho que eu citei já as latinhas de alumínio, o Brasil tem coisas interessantes, por exemplo, em relação às latinhas de alumínio, nós temos o maior recolhimento mundial. Nós recolhemos mais de 90% das latinhas. Então, isso assim, nós podemos alcançar esse tipo de coisa, esse resultado em outros elementos da política ambiental. Né? Então, é fundamental muito investimento nisso e tanto as secretarias, sejam estaduais, municipais, elas têm que estar preocupadas com isso e não só os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? A Secretaria de Meio Ambiente, mas também as de educação. Isso tem que ser feito de forma integrada. Tá certo, eu queria agradecer Sueli Araújo, urbanista e advogada, que participou aqui mais uma vez com a gente do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês, um abraço. E o governador João Dória anunciou ontem que o Instituto Butantan vai promover a partir de 17 de fevereiro uma mega operação inédita de vacinação em massa para testar a redução do contágio pelo novo coronavírus em uma população. Na coletiva de imprensa, o governador disse que a ação vai ser no município de Serrana, onde todos os moradores com idade acima de 18 anos vão receber a vacina desenvolvida pelo Butantan, em parceria com a biofarmacêutica Sinovac. Para provar que, além de eficaz e segura, que ela já é, e a própria Anvisa testemunhou isso, mas ela também pode reduzir o contágio. O governo de São Paulo vai imunizar 30 mil moradores do município de Serrana, no interior do estado de São Paulo, com a vacina do Butantan a partir do dia 17 de fevereiro, exatamente para avaliar, além da eficácia e segurança da vacina, a sua capacidade de reduzir o contágio. Desde 7 meses atrás, nós desenhamos, além do estudo de eficácia, um estudo de eficiência, e que recebeu inicialmente o nome de Projeto S. S porque ele era secreto. E o objetivo inicial, e é o objetivo que vai se cumprir brevemente, é exatamente esse. Qual é o efeito da vacinação em massa sobre o curso da epidemia? Todo mundo quer saber isso, todos os países querem saber o que vai acontecer com a epidemia à medida que a gente vai ter aí um grande número de pessoas vacinadas. O estudo que foi planejado vai responder isso muito rapidamente. Não vamos ter que esperar o ano que vem para ter essa resposta. Vamos ter essa resposta, vamos começar a ter essa resposta em 3 meses. E por isso já vai ser um grande passo. É o primeiro estudo dessa natureza que vai ser feito no mundo. O primeiro estudo dessa natureza que vai ser feito no mundo. É um estudo inovador. O nome do estudo oficial é até um pouco complicado, porque chama Estudo Escalonado por Conglomerados. Vocês vão ter todos esses detalhes na quarta-feira, no dia 17, mas eu só vou dar aqui um aperitivo. E que
no fundo, ele pretende avaliar a transmissão da infecção, a redução do uso do sistema de saúde, que nós chamamos de carga de saúde, de carga de doença da epidemia, a imunidade de rebanho, se vai ocorrer ou não vai ocorrer, e outros efeitos indiretos da vacinação. O que a vacinação vai determinar em termos de efeitos indiretos na economia, na circulação de pessoas, na aceitação da vacinação, na ocorrência de efeitos, porventura, que não tenham sido previstos anteriormente, enfim, vai permitir acompanhar todos esses aspectos agora em nível populacional. Então, esse é o objetivo principal. Na entrevista, o secretário de Saúde, o Jean Gorenstein, passou os últimos números da Covid-19 no estado. Ele demonstrou otimismo, mas voltou a pedir cautela à população. Continuamos em quarentena. A importância de se manter essas regras sanitárias seguramente foi decisivo para que pudéssemos ter o controle da pandemia no nosso estado. As restrições em horários e serviços do Plano São Paulo foram importantes no controle da circulação das pessoas e, com elas, o vírus, fazendo com que tivéssemos um impacto de redução, tanto em número de casos, quanto também do número de internações, fundamentalmente o número de internações. O comparativo com a semana epidemiológica anterior revelou uma queda de 8% no número de casos e uma queda no número de internações na cifra de 2%. Já o comparativo entre a segunda e a quinta semana epidemiológica revelou uma queda de 9% no número de casos, mas uma pronunciada queda de 13% no número de internação. Importante lembrar que também houveram queda nas taxas de internação nas unidades de terapia intensiva. O estado de São Paulo revelou 66,9%, a Grande São Paulo 65,7%. Volto e reforço que há 3 semanas nós tínhamos mais 70% na taxa de ocupação das unidades de terapia, também na Grande São Paulo. O governador também prometeu uma ação para tentar melhorar a economia do estado, diretamente afetada pela pandemia. O Banco Desenvolve São Paulo começou hoje a concessão do crédito de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. Sem burocracia, de forma rápida e eficiente, mas evidentemente com os cuidados necessários, a concessão de crédito de mais de 100 milhões de reais começa hoje oficialmente no Banco Desenvolve São Paulo para micro e pequenos empreendedores do nosso estado. O objetivo é reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia. E a oferta de capital de giro a juros baixos ajuda e contribui para que estas micro e pequenas empresas tenham condições de superar este período difícil da economia brasileira. Eu lembro que o Banco Desenvolve São Paulo já injetou no ano passado 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia de São Paulo para apoiar o micro e pequeno empreendedor. No total foram 3.583 empresas beneficiadas. Perfeito. E essa vacinação em massa lá em Serrana, no interior do estado, pretende imunizar, então, em 2 meses, 30 mil moradores. Vamos acompanhar aqui também no Jornal da Rede Alesp. O presidente Jair Bolsonaro admitiu publicamente ontem que o governo está negociando a retomada do auxílio emergencial ou algum tipo de ajuda financeira a pessoas que ficaram desamparadas durante a pandemia do novo coronavírus. O governo federal estuda pagar 3 parcelas de R$ 200. Ao mesmo tempo, o presidente afirmou que o Brasil está no limite do endividamento, o que exige cuidado muito grande com os investidores e contratos. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, também já acena com a possibilidade do Congresso abrir uma excepcionalidade temporária para garantir uma nova rodada de auxílio emergencial aos mais pobres.
Continuamos aqui no Jornal da Rede Alesp com mais entrevista. Agora a gente fala sobre inclusão digital para pessoas com deficiência. A secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre inscrições para cursos gratuitos de inclusão social para pessoas com deficiência. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Célia Leão. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, minha querida. Não sei se eu estou com a Júlia, com a Tayana ou com as duas juntas. Uma alegria estar com vocês na nossa rádio Alesp, essa instituição do Estado de São Paulo e do Brasil, a maior e a mais importante da América Latina como um todo. Eu que tive o privilégio de poder viver, trabalhar, ajudar, colaborar durante 28 anos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estou agora aqui na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no governo do Estado de São Paulo, com o governador João Dória, também trabalhando no mesmo caminho que nós trabalhamos aí muitos e muitos anos, que é voltado às pessoas com deficiência, aquelas pessoas que mais precisam, e que temos que ter um olhar diferenciado sim no atendimento. Então eu agradeço muito a direção do programa, da rádio, agradeço muito a vocês que nos chamaram, nos abriram os microfones, para que possamos, neste momento, falar com dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão ligadas neste momento, para contar um pouquinho do grande trabalho que o Estado tem, que o governador faz, que o governo faz, um trabalho diferenciado, pensando a inclusão, de fato, das pessoas com deficiência. E é exatamente nesse momento que eu estou aqui à disposição de vocês e agradecida de forma muito, muito generosa, muito carinhosa a todos. Secretária, aqui quem está falando é a Tayana. Eu queria que a senhora contasse um pouco para quem está em casa, né, com mais detalhes sobre esse curso, né, gratuito aí de inclusão digital para pessoas com deficiência. Na verdade, assim, a pandemia trouxe aqui para a Secretaria, para o Governo do Estado de São Paulo, para a Assembleia, para o Estado de São Paulo, para o Brasil, para a América Latina e para o planeta, todos os problemas que a gente possa imaginar, não é? Desde o mais grave, que é perder a vida, obviamente, aí não tem retorno, né? Não tem solução. A vida é o maior bem que nós recebemos, é o maior presente que nós recebemos também de Deus, é um talento que cada um tem. Enfim, e essa vida tem sido perdida de forma assim assustadora em São Paulo, no Brasil e no mundo, em todos os lugares. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo morreram, no Brasil mais de 230 mil pessoas, enfim. São coisas que a gente tem que falar para as pessoas todos os dias, inclusive você e eu, Tayana, ouvirmos isto, nos conscientizarmos disso e tomarmos cuidado e fazer com que as outras pessoas que convivem conosco também tomem cuidado. Não só o pai, a mãe, o amigo, o filho, não é? As pessoas que a gente convive e ama, mas toda a sociedade precisa ter esse cuidado. Então, eu repito sempre isso, até para eu ouvir também, não é? Nunca faz mal o bom exagero para aquilo que precisa nos proteger. As pessoas com deficiência são mais vulneráveis? São. Por que elas são mais vulneráveis? Porque elas são deficientes? Não, tem deficiências que não levam à vulnerabilidade, dependendo do momento e dependendo do tema, não é? Tem deficiências que levam para a pandemia, como leva para todo mundo, toda a sociedade, homens, mulheres, todos os gêneros, ricos, pobres, brancos, negros, índios, né, quilombolas, não importa, leva para toda a sociedade. As pessoas com deficiência, como dizia Rui Barbosa, tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. Então, nós temos que ter tratamentos diferenciados, não é desiguais, não é? Mas tratamentos diferenciados para poder tratar com igualdade todas as pessoas, colocar no mesmo patamar de oportunidades, né? Oportunidades iguais, como a gente fala. No momento de pandemia, todo mundo ficou em casa, aliás, ainda deveríamos ficar em casa, aqueles que podem, os que não precisam sair, ou que têm trabalho home office, que trabalha dentro de casa, ou que tem filho pequeno, não precisa ir para a escola, ou que tem mercado que entrega na porta, ou seja, cuidar não é demais. Todo cuidado ainda é pouco. Então, muita gente ficou em casa, mas hoje em dia também muita gente está saindo. Mas aqueles que ficaram em casa e têm deficiência, precisam se conectar com o planeta, com o mundo, com a história, com a vida, com a família, com os amigos, não é? Com os vizinhos, com todo mundo. Como é que a gente se conecta hoje? Isso já acontecia antes da pandemia, as pessoas já se conectavam, obviamente.
né? Mas como é que se conecta hoje? Via virtual, né? Via online, como nós estamos fazendo agora aqui. Então, tem Skype, tem plataformas, tem WhatsApp, tem FaceTime, tem tanta coisa, não é, que a gente sabe que tem, nós temos que nos conectar por isso. E se as pessoas não tiverem agilidade para conhecer, primeiro, agilidade para manusear, segundo, se não conhecer o tema, essa pessoa vai estar impedida, porque não sabe fazer, de ter esses contatos mais fáceis, mais rápidos e muitas vezes o único contato que a gente possa fazer. Então, digitar um computador, digitar uma tela é importante, né? Se você não sabe fazer isso, nós temos curso de digitação. Alfabetizar uma pessoa digitalmente falando, a gente vai para a escola, a gente não sabe o ABC, não sabe o A, E, I, O, U, não sabe escrever, né? Não sabe ler frases, não sabe interpretar textos. A gente entra na escola com 6 ou 7 aninhos, e aí hoje ainda existe a pré-escola. Essa pré-escola, ela literalmente vai já nos ajudando, inclusive, a saber falar e pronunciar as palavras direito. Com isso, o que acontece? Nós aprendemos o alfabeto, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a escrever. O que nós temos hoje nesse mundo digital? A mesma coisa, as mesmas aulas, né? Da mesma forma nós temos hoje. Hoje nós temos que aprender a digitar, nós não podemos ser analfabetos digitais, como diz na gíria popular, né? Analfabeto digital é não saber mexer nas coisas. Nós temos hoje redes sociais, as redes sociais são super importantes, porque é por onde as pessoas se conectam. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem tantas outras coisas que a gente não lembra de tantas que são. Mas estão aí postas para a gente mexer. Se você não souber entrar no Instagram e você tiver a possibilidade no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, e não precisa ser computador de última geração, nem o tablet mais caro e nem o mais moderno, você não vai saber fazer isso. Uma pessoa que é cega, por exemplo, ela tem uma possibilidade, tem várias possibilidades, mas essa possibilidade é uma tecnologia que a gente tem, a gente chama de tecnologia assistiva. Por quê? Porque ela é voltada às pessoas com deficiência visual. Então, as pessoas não enxergam, não conseguem fazer uma leitura que esteja em algum local, não é? Mas elas também têm o direito de enxergar do jeito delas, de ler do jeito delas e de se conectarem, todas elas, pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, da forma que elas conseguirem. E para isso nós temos muitos equipamentos, nós temos tecnologia, nós temos facilidade para isso, não é uma coisa fora do comum, não é uma coisa fora da sociedade, pelo contrário, hoje está dentro de casa, como nós estamos falando aqui para a rádio e para a TV Alesp. Quer dizer, a gente quer que a comunidade toda cega, vamos chamar assim, com todo respeito, com todo carinho, né? Que essa comunidade tenha a possibilidade também de ver da forma dela. Uma pessoa com deficiência visual, ela tem recursos assistivos que vão facilitar. Então, os nossos cursos são redes sociais, a tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, né, para fazer essa inclusão, tem digitação e tem alfabetização digital. Esses cursos, como você mesma disse, Tayana, você já nos coloca numa posição muito mais confortável, porque não somos nós que estamos falando, mas é o programa que assim atende, que é gratuito. Aí você vai perguntar, secretária Célia Leão, o que isso ajuda? Ajuda, primeiro, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, eles querem que as políticas públicas cheguem para todas as pessoas, indistintamente. E principalmente para aqueles que mais precisam, né? O futuro é digital e precisa ser acessível a todas as pessoas da sociedade planetária, do mundo, mas principalmente precisa ser acessível às pessoas com deficiência. Se nós não fizermos isso, nós estamos alijando pessoas da sociedade. Se nós não fizermos isso, nós estamos colocando de lado, de escanteio, não é igual ao futebol que põe a bola de escanteio, nós vamos estar colocando pessoas que querem viver, que querem aprender, que querem ler, que querem conhecer, que querem passear, que querem estudar, casar, ter família, fazer compras, pagar contas, que querem viver
Tayana, como qualquer outra pessoa, não é? Não é diferente, só tem uma deficiência. A deficiência, ela é um detalhe da pessoa. Como assim, Célia Leão? É um detalhe, não é uma característica. Porque tem pessoas altas, Tayane, tem pessoas baixas, pessoas gordas e pessoas magras, pessoas brancas e pessoas negras, ou pessoas índias, ou pessoas de outra cor de pele. Tem pessoas que estudaram muito, tem pessoas que estudaram menos, mas todos são pessoas. Secretária. O nome que a ONU deu, só falar isso e você faz a tua pergunta, o nome que a ONU deu é pessoa com deficiência. Se é um binômio de duas palavrinhas, Tayane, qual é a primeira palavrinha que vem? Pessoa. E se vem pessoa, é sujeito de direito. E esse direito, o governo do Estado de São Paulo, a nossa Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem que garantir. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo com este curso. E é justamente dentro dessa fala da senhora, secretária, aqui quem fala é a Júlia, é importante mostrar também para quem nos ouve e nos assistem agora aqui na Rede Alesp, o quanto o Estado de São Paulo está inclusivo, né? E quando eu falo dessa inclusão, não é só essa inclusão agora com os cursos, mas por esse meio, para meio digital, mas para o dia a dia, né? É um olhar diferenciado que o governo do Estado de São Paulo tem para essa população. Júlia, alegria estar com você. Obrigada pelo convite, uma dupla de jornalistas, entrevistadoras e âncoras muito bonitas. Vocês são, quem não conhece a Júlia e a Tayane, eu estou falando, são duas moças muito lindas, mas são mais lindas ainda por dentro, por fora e por dentro, e eu fico muito feliz de ter gente de bem onde nós cruzamos todos os dias para ajudar esta vida, na verdade, para toda a sociedade, mas uma vida inclusiva. É isso que o governo do Estado de São Paulo quer, é isso que o governador me cobra. E eu digo isso com muita naturalidade, porque é pura verdade, a verdade não faz mal para ninguém. Às vezes pode até machucar alguém, doer um pouquinho, mas melhora a verdade. E o governo de São Paulo quer que as pessoas tenham, de fato, uma vida, se eu posso chamar assim, comum. Né? Não vou nem chamar normal para não confundir o nome normal e pessoa com deficiência, que eu não vejo nenhum problema na nomenclatura, mas para que as pessoas tenham uma vida comum, uma vida que possa ser vivida. Então, quando eu falei agora há pouco para a Tayane, para você também que não estava falando, mas estava participando, que a nomenclatura que a ONU colocou é pessoa com deficiência, isso é fantástico, porque é pessoa, sujeito de direito. E a segunda palavrinha, que também é importante para caracterizar como é aquela pessoa, é uma pessoa com quê? Com deficiência. Qual a deficiência? Aí a gente abre um leque e nesse leque a gente põe deficiência física, auditiva, visual, múltipla, intelectual, autismo, surdo-cegueira, doenças raras, que muitas vezes são mais de 8 mil doenças raras que existem no planeta, pesquisado pela ciência, trabalhado pela medicina, e muitas dessas doenças raras colocam as pessoas com deficiência, colocam as pessoas a ter uma deficiência também, normalmente bebê, jovem, criança e adolescente. Então, isso também tem que ter um olhar, as pessoas têm que estar preocupadas, não é só a saúde, a medicina, claro que tem, mas também não é só ela, não é só a educação, que logicamente tem que ter escolas adaptadas, inclusivas, classes normais, entre aspas, mas que também tem alguém que possa dar um apoio, dependendo da criança ou do estudante que tenha um tipo de deficiência. Também não é só saúde e educação, transporte, segurança, tudo isso inclui cultura. Quer dizer, quem não tem deficiência, curte a cultura. Quem tem, não pode. Não é uma verdade, né? Turismo. As pessoas também gostam, quando podem, viajar. Não vou entrar na questão socioeconômica, se pode, se não pode tirar férias. Esse é outro debate, não é? Mas se as pessoas puderem e quiserem, elas têm que ter, todas elas, o direito, né, de participar. Por exemplo, eu vou dizer dessa inclusão. Nas coletivas que o governo de São Paulo faz, onde participa o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia e secretários de Estado para passar os assuntos, principalmente de pandemia, ultimamente, né? O assunto é pandemia, mas entre a pandemia se fala de educação, se fala de uma série de outros temas pensando a pandemia. Em todas as coletivas, e acho que já são mais de 150, eu não quero muito falhar nos números, mas com certeza são mais de 150 coletivas, eram diárias, depois ficaram 3 vezes por semana, agora dependendo do dia, são 2 ou 3 vezes por semana. Em todas elas, o governador colocou o intérprete de Libras,
que é o Edilson, uma pessoa fantástica, super competente no que faz, é de fato um professor, mestre e doutor nessa área. E, além de tudo, ele faz com muito jeito, muito trejeito, muito lúdico, muito sorriso, muito cara brava, se tiver que interpretar. Mas ele usa também a face, as expressões faciais, além de fazer toda a manobra de Libras para fazer a interpretação, né? Uma coisa que eu queria que vocês tivessem, Júlia, e nos ajudasse a passar, nós temos um site do coronavírus, né? Nós temos o site do governo, que é oficial. Esse, você entra lá no site do governo, ele é oficial. Mas a gente tem dentro do site do governo uma página dedicada às pessoas com deficiência, nesse site. Então você clica, entra no site coronavírus do governo e aí você vai entrar também na página onde está escrito o site nosso, que é Coronavírus Pessoa com Deficiência. O que isso significa? Significa que é um site super acessível. O site é comprido, eu vou passar o nome para vocês. Comprido porque tem várias palavras para as pessoas saberem onde elas estão entrando, né? Ele é super acessível e dá informação, Júlia, para todo mundo. Pode ser ou não ser pessoa com deficiência. Se eu puder falar agora, posso? Pode sim, secretária, por favor. Até estava procurando aqui também. Não, eu já estou passando para vocês. É coronavírus, que é o nome do problema, né, que o mundo vive. Então é fácil guardar na cabeça. coronavírus.sp.gov.br, pessoa com deficiência, né? Barra, né? Tracinho assim, pessoa com deficiência. Na verdade, o site do governo é o coronavírus.sp.gov.br. Como eles abriram como alternativa, porque entenderam que era necessário, importante, respeitoso e garantia de direitos, eles colocaram um traço, né? Uma barra, e colocaram pessoa com deficiência. Aí entra nesse site, depois, por favor, quando vocês tiverem um tempo, por favor, entrem. É super acessível a quem tem deficiência intelectual, que tem alguma dificuldade de compreensão que é natural. Isso não é nem crime, nem pecado, nem é Deus que quis, pelo amor de Deus, né? São situações da vida, situações genéticas, situações de saúde, situações de violência, uma série de situações em que as pessoas ficam com algum tipo de deficiência. Deus está ali para proteger, defender, abençoar e orientar. Se nós que somos humanos não fazemos maldade para os nossos filhos, né? Imagine Deus com a sua grandeza se faria qualquer diferença. Ah, Célia, então você está dizendo que deficiência é maldade. Não, eu estou dizendo que deficiência é possível conviver, mas ninguém compraria no supermercado uma deficiência. Ninguém compraria no shopping uma deficiência. Depois que você tem, você volta a viver da maneira que você pode com a sua deficiência, reabilitado, inclusivo na sociedade, mas ninguém projeta um filho com deficiência. Né? Ninguém quer fazer isso. Então, Deus também, na sua infinita bondade, não faria isso. Agora, ter deficiência, eu falo para vocês, Júlia, com tranquilidade, de longe é a pior coisa do mundo. Né? Deficiência é uma coisa, como eu já disse, uma característica que a gente tem que cuidar. Nós temos a rede Luci Montoro na nossa secretaria, junto com o Dr. Jean Gorenstein, que é o secretário de saúde. E nós temos as unidades Luci Montoro, que são 17 unidades no estado, 4 ou 5 na capital, para atender a reabilitação, porque uma pessoa sem reabilitação, de fato, não consegue inserir na sua vida pessoal, voltar para a sua vida pessoal. Reabilitação ensina a tomar banho, a compreender, a andar do jeito que pode, a movimentar o braço no limite que pode, a fazer xixi, a tudo, né? A gente chama de atividades da vida diária, chama AVD, e uma reabilitação ensina isso. E junto com isso, eu quero deixar aqui muito forte para vocês, muito claro, que não são palavras do governador, não são palavras do vice-governador que o vento leva, são ações. A nossa secretaria, ela vive e é movida por ações concretas de projetos, programas, atendimento, socorro, internação, tudo aquilo que precisa ser feito. O governador, em agosto de 2019, no ano que ele entrou como governador e tomou posse em 1º de janeiro de 2019, Júlia, ele contratou 15 jovens aprendizes, 15 jovens, entre meninos e meninas, ou do gênero que for, e contratou para trabalharem no Palácio do Governo, como funcionários. Eles estão lá, Julie e Tayane, né? Eles estão lá com horário para entrar 8 horas da manhã, horário para sair 5 da tarde ou 6, eu não sei o horário deles, hora de almoço, direito ao almoço, salário,
obrigação a ser cumprida, eles têm que dar o retorno do que eles estão fazendo, para que eles foram contratados, eles têm que dar esse retorno, não é um retorno que fica jogado num canto. Ou seja, são pessoas que estão lá para trabalhar, para fazer valer o salário que ganha, para fazer valer a confiança que o governo depositou neles e para eles ajudarem a sociedade. Então, pessoa com deficiência, de longe, é um grande problema. Pelo contrário, é uma situação diferente, só isso, mas não é problema. Pelo contrário, as pessoas com deficiência têm que deixar, Julie, de serem ônus para as famílias, ônus para o Estado, ônus para quem for, não importa, para serem bônus, Tayana, para a sociedade, para serem bônus, Tayana, para o planeta, para o Brasil, para todo mundo. Deficiência não é problema. Então, quando a gente faz um curso gratuito, que nós já temos muitos inscritos, inscrevam-se também, né, as pessoas com deficiência. Quando a gente consegue fazer grupos de 30 pessoas, começa o curso leva, em média, 2 meses, mais ou menos. Você não é obrigado a ticar na hora de fazer, porque é tudo digital, na hora de você fazer o seu cadastro, a sua matrícula, vamos chamar assim. Você não é obrigado a aceitar fazer digitação, alfabetização digital, né, redes sociais. Você não é obrigado a atender todos os 4 cursos. Você pode escolher um só, pode escolher 2, pode escolher 3 ou pode escolher 4, certo? Claro que 4 você vai ter mais tempo que disponibilizar da sua vida para fazer os cursos. Mas se você disponibilizar um curso, às vezes é um curso de 12 horas, não é? Então, é um curso rápido, fácil compreensão e lúdico, no sentido, não é que é brincadeira, é lúdico no sentido de ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, porque ninguém quer fazer um curso que seja chato, né? Então, o nosso objetivo na Secretaria é, de fato, garantir às pessoas com deficiência o aprendizado nessa direção, garantir às pessoas com deficiência uma interatividade com todos que essas pessoas queiram fazer, com todas as pessoas, e garantir o direito à vida, porque isso também é garantia de vida. A educação, o ensinamento, o conhecimento, e é isso que a nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, junto com o governador João Dória, com o governo de São Paulo, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com todos os secretários, eu tenho que aproveitar vocês que conhecem muitos secretários, aliás, todos, eu tenho que agradecer a esse secretariado, porque eles estão de portas abertas para também trabalhar de forma conjunta com a nossa Secretaria. Né? Então, a todos os secretários que eu peço um apoio, que eu indico que deveria ter isso ou aquilo na secretaria para ter inclusão, todos estão de portas abertas, atendem, não é aceitam, assumem esse papel e nos ajudam a garantir uma sociedade de fato mais inclusiva e uma vida digna para as pessoas com deficiência. Digna, com respeito, com amor e, sobretudo, com felicidade. Secretária Célia Leão, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Já estendemos o convite aí para a gente falar mais vezes sobre a inclusão aí da pessoa com deficiência. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Júlia e Tayana, muito obrigada a vocês. Deixa deixar é ótimo, né? O site para fazer a inscrição e também para conhecer um pouco dos programas da Secretaria. É muito fácil guardar, www.pessoacondeficiência.sp.gov.br. Na verdade, não dá para esquecer, porque o nome da Secretaria é Pessoa com Deficiência, o trabalho que a gente faz é para pessoas com deficiência e o nosso tema é Pessoas com Deficiência. Então, o nosso site é pessoacondeficiência.sp.gov.br. Assim, você vai fazer a sua inscrição no curso que você decidir, que tiver vontade de fazer nesse momento, além do que dentro desse site você vai conhecer um pouco da nossa secretaria. Júlia e Tayana, muito obrigada, agradeço a TV Alesp, a Rádio Alesp, ao programa, estou aqui inteiramente à disposição. O que vocês precisarem do tema Pessoa com Deficiência, eu estou aqui para esse atendimento, com muito carinho, com muita alegria e com muito respeito. Perfeito, muito obrigada, viu, secretária, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Seguindo por aqui... Obrigada, querida. Seguindo por aqui, o governo da África do Sul decidiu suspender o uso de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19, depois de uma pesquisa que constatou proteção mínima de infecções moderadas e sérias causadas pelas variantes do vírus dominantes no país. O Ministério da Saúde sul-africano informou
que vai esperar a determinação de cientistas sobre como agir depois dos resultados em testes conduzidos por uma universidade de Joanesburgo. O governo pretendia aplicar a vacina da AstraZeneca para trabalhadores do setor de saúde em breve, depois de ter recebido 1 milhão de doses produzidas pelo Instituto Serum da Índia na última segunda-feira. Com a suspensão da vacina da AstraZeneca, a população será imunizada com doses das vacinas desenvolvidas pela Pfizer. Falando sobre atividade parlamentar, o deputado Léo Oliveira, do MDB, junto com autoridades da cidade de Bebedouro, obteve, através de emenda parlamentar, uma ambulância para o SAMU Animal. Esse veículo vai atender animais que necessitam de atendimento veterinário de forma gratuita para a população que não tem condições de pagar ou para que estão nas ruas. O prefeito do município, Lucas Seren, agradeceu a todo o partido e também ao parlamentar por essa conquista. Ele destacou que quem ganha com o SAMU Animal é toda a população e que a luta pelos animais não vai parar. Em sinergia com a alta do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras anunciou mais um aumento para os seus produtos que vigoram a partir de hoje nas refinarias da empresa. O combustível sobe hoje nas refinarias com alta de 6,2% para o diesel e 8,2% para a gasolina. Esses novos valores já podem chegar às bombas dos postos. Só neste ano, o preço da gasolina já subiu 20%. O gás de cozinha também será reajustado em 5,1%, indo para R$ 2,77 por quilo na venda final. Apesar do novo reajuste dos combustíveis, a estatal garante que os valores seguem alinhados ao dólar e ao mercado internacional. Mesmo assim, duas casas de investimentos rebaixaram a recomendação das ações da companhia. Para conter o preço do combustível, que sobe hoje, o ideal seria, abre aspas, baixar o dólar, na opinião do presidente Jair Bolsonaro. O aumento do combustível foi tema de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro garante que o governo não pensa em interferir na Petrobras. Jornal da Rede Alesp. Falando sobre as mortes da Covid-19 aqui no Brasil, 232.248 brasileiros já perderam a luta para a Covid-19 desde o início da pandemia. 687 deles somente nas últimas 24 horas, registrados até às 8 horas da noite de segunda-feira. A média móvel de óbitos é de 1.015. Já são 19 dias seguidos mantendo esse número de mortes acima de 1.000. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa com base em relatório das secretarias estaduais de saúde. 9.550.000 brasileiros têm ou já tiveram a Covid-19. 7 estados estão em altas com as mortes: Acre, Pará, Roraima, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.